mais do que chegar lá, é preciso que a gente valorize os processos, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passaram uma boa semana? Espero que sim. Estou aqui para dar continuidade à história que eu comecei há 2 semanas atrás. E como eu disse, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha reabilitação. A todo segundo, eu costumo dizer que as pessoas, elas querem matar os nossos sonhos. Mas quem permite que os sonhos morram somos nós. E comigo não foi diferente. Quando eu ainda estava no hospital, os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. Essa foi uma verdade que eles impuseram para mim, mas não foi a verdade que eu aceitei. Por um segundo, eles quiseram matar os meus sonhos, mas eu não aceitei. Então o que eu fiz foi procurar recursos que pudessem fazer com que eu melhorasse e que eu não vivesse mais aquela realidade que eu estava vivendo de ser uma pessoa dependente de tudo, de todos, né? Então eu comecei a fazer pilates e eu tenho muita gratidão à Tânia Yaya e à Verônica do estúdio Tânia Pilates. E eu tenho muita gratidão a elas porque é muito por causa delas também que hoje eu estou como estou, né? Então elas me ajudaram a dar o primeiro passo, posso dizer assim. E o Pilates, ele começou a me ajudar muito. Lembra que eu contei no vídeo anterior que eu não conseguia ficar sentada na cadeira sem que me amarrasse? E então depois do Pilates eu passei a conseguir ficar sentada numa cadeira sem que precisasse me amarrar. E aos pouquinhos eu fui melhorando cada vez mais. E nesse tempo eu ainda não mexia as pernas, apesar de estar numa cadeira. E o tempo todo, quando eu estava assim meio que à toa, deitada, né? Eu ficava me imaginando fazendo movimentos. Então eu olhava pro meu pé e ficava mexe, 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 o pé não mexia. Eu olhava pra minha perna e ficava mexe, mexe, imaginava o movimento, ela não mexia. E nessa insistência de fazer isso diariamente, teve um dia que eu tava olhando pro meu pé e eu ficava mexe, mexe, imaginava que o pé tava flexionando. E quando eu vi, pra minha surpresa, o meu dedinho fez assim pra lateral, o meu dedinho se mexeu. E quando meu dedinho se mexeu, eu chorei, eu fiquei muito feliz. Porque eu não conseguia mexer nada das pernas, né? Então, quando isso aconteceu, pra mim era uma vitória assim gigantesca, sabe? Como se eu tivesse ganhado na loteria. Eu fiquei muito feliz. E foi nesse momento que confirmou pra mim que sim, eu era capaz de conseguir cada vez mais. E que só dependia de mim, que só dependia dos meus pensamentos e que os meus pensamentos iam mudar as minhas atitudes. E era isso que estava acontecendo. Então, 5 meses depois, com insistência minha, eu falei pro meu pai que eu queria ficar em pé, que eu queria tentar andar e eles não queriam, com medo de eu cair e tudo. Aí eu lembro que ele me segurou e eu consegui dar 2 passos. E quando eu consegui fazer isso, reforçou mais uma vez que eu podia sempre mais e que esses 2 primeiros passos eram o início de todos os outros passos que eu venho dando até hoje. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, olha aí. Como vocês podem ver nesse vídeo, eu tava de fralda e os passos eram como de uma criança que tá aprendendo a andar. E para alguns pode não significar nada, mas só de lembrar eu fico arrepiada, assim, sabe? Porque pra mim foi algo muito importante. Então marcou, assim, de fato a minha vida. E aí quando eu consegui, né, cada vez mais dar passos, o 3º, o 4º, o 5º, eu passei da cadeira de rodas para as muletas. E aí já tinha se passado mais ou menos uns 8 meses, né? E as muletas, elas me deixaram um pouquinho mais liberta, porque a minha avó mora do lado da minha casa, de cadeira de roda, eu não conseguia sair para casa dela devido à falta de acessibilidade que tem em casa, mas de muleta eu podia. Então eu já estava um pouquinho mais independente, né? Então eu lembro que eu levava, tipo, 5 dias pra chegar na casa dela, que é do lado, porque eu andava igual uma tartaruga. Não que eu ande muito rápido hoje,
mas eu demorava muito para chegar lá e chegava lá cansado. Mas isso foi uma grande conquista na minha vida. E a minha reabilitação, né, eu falo que ela ainda não acabou, né? A cada dia eu venho melhorado mais e mais e me surpreendo com pequenas coisas que eu consigo voltar a fazer. E é isso que me motiva, sabe? As pequenas coisas. Não adianta eu querer algo muito grande, assim, instantaneamente, porque não vai acontecer, né? E a gente acaba se frustrando quando a gente quer que as coisas aqui rápido. Não é assim, né? Então eu aprendi que mais do que chegar lá, é preciso que a gente valorize os processos, né? Então eu procuro vivenciar cada coisa como se fosse a última coisa que fosse acontecer na minha vida, sabe? Então eu sinto prazer em vivenciar o que tá aqui e o que tá agora, né? Pensando lá na frente, sim, mas não com tanta ansiedade assim, sabe? E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Semana que vem eu volto contando mais um pouquinho de tudo que aconteceu pra vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo início de semana. Tchau, tchau!